O som de alerta regular do aparelho de monitor de coração é o batimento cardíaco único que é suposto estar presente nesta sala. Mas enquanto a porta estava a ser aberta lentamente, ouvi dois outros sons, pesados, ásperos, e o cheiro era como o cheiro de cigarros baratos e adrenalina. Os médicos estavam aqui, mas eles não vieram para curar. Eu não virei imediatamente. Mantive o meu ritmo, o movimento circular do pano de microfibra no vidro à prova de bala na suíte penthouse. Para qualquer pessoa no observar, eu era apenas parte do mobiliário. Uma empregada doméstica especial em uniforme cinzento, invisível, sem ameaça, imersa em uma tarefa rotineira sem pensar, que é remover manchas de uma vista que custa $10.000 por noite. O meu crachá de nome dizia Mika. Para o pessoal do hospital, eu era a mulher tranquila que reabastece os umidificadores e sacode as almofadas. Eles não sabiam que o meu nome 3 anos antes era Viper e que eu não era paga para limpar quartos. Eu era paga para me livrar deles. O meu reflexo na janela me disse tudo o que eu precisava saber. 2 homens brancos na casa dos 30. Eles estavam a usar batas de laboratório brancas, mas o tamanho não estava certo. Muito apertado nos ombros, restringindo o movimento. Os médicos carregam estetoscópios e pranchetas. Esses homens tinham uma dureza definida em sua marcha, do tipo que é o resultado de esconder uma arma na parte inferior das costas. E eles estavam a usar botas militares pesadas de borracha em vez de sapatos de médico. Amadores ou talvez apenas arrogantes. Eles presumiram que o paciente em coma estava em coma e que a empregada negra era uma entidade inexistente. Verifique o corredor. O mais alto resmungou. A sua voz estava rouca, como a de um fumador. Está seguro, o segundo murmurou, fechando a porta atrás deles. O som da fechadura da porta era alto no silêncio. Parei de limpar por uma fração de segundo, deixando a minha respiração se acalmar. O meu batimento cardíaco não acelerou, diminuiu. Este era o treino. Esta era a mudança. A resposta do medo era para civis. Para mim, a adrenalina era um combustível que eu concentrava cuidadosamente. O homem mais alto aproximou-se da cama onde Lee Mansell estava deitado. Eles o chamavam de Rei Fantasma nos sussurros do submundo. Um homem tão aterrorizante que, mesmo em coma, os seus rivais não ousavam pronunciar o seu nome em voz alta. Olhei para ele pelo canto do olho. Ele era bonito de uma forma esculturalmente aterrorizante. Maçãs do rosto afiadas, cabelo preto corvo espalhado no travesseiro branco, mãos que pareciam elegantes, mas carregavam cicatrizes. Ele parecia um príncipe adormecido de um conto de fadas sombrio. Mas eu sabia a verdade. Homens como ele não dormem, eles esperam. Mas agora ele estava em estado crítico. Um tubo na sua garganta, fios presos ao seu peito. O assassino estendeu a mão ao bolso. Ele não tirou um gráfico médico. Ele tirou uma seringa cheia de um líquido viscoso transparente. Cloreto de potássio, talvez um ataque cardíaco em uma garrafa. Limpo, impossível de rastrear. Depressa, disse o homem na porta, os seus olhos varrendo a sala, deslizando sobre mim como se eu fosse uma lâmpada. Nós temos 3 minutos. O homem com a seringa curvou-se. Ele levantou a agulha para a porta intravenosa. Eu não pensei. Eu apenas me movi. Eu deixei cair o pano. O silêncio da sala foi quebrado, não por um grito, mas por uma súbita, violenta onda de ar. Eu fechei os 15 pés entre a janela e a cama em 3 passos. Os meus passos eram silenciosos no chão esterilizado. O homem com a seringa sentiu o movimento tarde demais. Ele começou a virar, a sua boca aberta de surpresa. Eu não lhe dei chance de falar. Agarrei o seu pulso com a minha mão esquerda, torcendo-o para fora até que o rádio estalou com um estalo úmido, forçando-o a largar a agulha. Antes que ele pudesse gritar, eu empurrei com a palma da minha mão direita para cima. O seu nariz bateu, impulsionando a cartilagem para dentro do seu crânio. Ele desabou para trás,
fazendo sons de gorgolejo de morte antes de atingir o chão. Bem-vindos, vós que tendes corações de redemoinho e sonhos de meia-noite. Se me seguem, sabem que não contamos histórias de rapaz encontra rapariga aqui. Contamos histórias de predador, encontra a única mulher perigosa o suficiente para o salvar. Contamos o tipo de química misturada com pólvora e más decisões. E se são novos, preparem-se bem, pois estão prestes a assistir a uma colisão entre uma empregada que enterrou o seu passado e um chefe da máfia que a observava das profundezas da sua mente. Esta não é apenas uma história de amor. É uma zona de guerra. Carreguem no botão gosto antes que a primeira bala seja disparada. Subscrevam porque a vossa obsessão começa agora. Carreguem no sino das notificações, porque o silêncio neste mundo significa morte. Agora, vamos assistir ao homem em coma a ver tudo. O segundo homem que estava na porta congelou no lugar. Foi uma hesitação fatal. Ele olhou fixamente para o corpo desabado do seu parceiro, depois para mim. A sua mente não conseguia processar a imagem. A empregada, a faxineira, a ajudante. Ele alcançou a arma nas suas costas. Uma Glock 19 silenciada. Eu reconheci o seu acabamento preto fosco enquanto ela saía do seu cinto. O quê? Eu não o deixei terminar. Agarrei o jarro de água de metal da mesa ao lado da cama. O aço inoxidável pesado condensou-se nas suas laterais. Eu atirei-o com a precisão de um arremessador. Ele girou no ar e atingiu diretamente a sua têmpora. O som oco do impacto foi nauseantemente alto. Ele cambaleou e a arma caiu no chão. Eu estava em cima dele antes que ele pudesse recuperar a consciência. Agarrei as suas pernas, derrubando-o. Eu caí pesadamente sobre ele. Ele tentou fugir, os seus olhos arregalados com terror primordial, percebendo tarde demais que estava trancado numa sala com algo muito pior do que um segurança. Ele tentou gritar para alertar alguém lá fora, mas eu pressionei o meu joelho na sua garganta, prendendo-o ao linóleo. Ele arranhou o meu uniforme com as suas unhas, rasgando o tecido, mas eu não me mexi. Eu olhei nos seus olhos enquanto a luz desvanecia-se deles, pressionando o suficiente para esmagar a sua traqueia. Era íntimo de uma forma retorcida. A forma como a vida deixa o corpo é sempre a mesma. É uma faísca a desvanecer, uma rendição. Quando ele finalmente ficou imóvel, eu levantei-me. O silêncio voltou para a sala. O único som era o do monitor cardíaco, ainda a apitar, aquele batimento regular. Bip, bip, bip. Lim Wan. O coração de Seog não parou de bater. Ele estava deitado lá, imóvel, alheio à violência que acabara de explodir a 1 metro da sua cabeça. Soltei um longo e lento suspiro. Respirei pelo nariz, sacudindo as minhas mãos. O meu pulso estava regular. Olhei para a cena horrível. 2 corpos, uma seringa, uma arma. Uma confusão, sussurrei para mim mesma. A minha voz soava estranha na sala silenciosa. Uma confusão, Tamika. Olhei para o relógio digital. 10h14 da manhã. As rondas não começariam por mais 20 minutos. Eu tinha bastante tempo. Arrastei os 2 corpos para a grande casa de banho da suíte, empilhando-os na banheira como bonecas descartadas. Teria de lidar com eles mais tarde. A extração, a eliminação, os detalhes de uma vida de fantasma que pensei ter deixado para trás. Mas agora, a sala tinha de ser perfeita. Peguei na arma e coloquei-a no cós da minha saia, cobrindo-a com o meu avental. Tirei a seringa, embrulhei-a num pedaço de papel toalha e coloquei-a no meu bolso. Peguei no jarro de metal, limpei-o com desinfetante e voltei a colocá-lo na mesa, perfeitamente alinhado com o. Então ajoelhei-me de 4. Esfreguei as marcas de arrasto do chão, onde os sapatos do segundo homem tinham arrastado. Limpei o pulverizador microscópico de sangue da beira da cama.
Trabalhei com a mesma eficiência que usaria para desmontar uma espingarda, mas a minha arma agora era lexívia e um pano. O cheiro de cobre e suor foi substituído pelo cheiro pungente e afiado de desinfetante de limão. Em 10 minutos, a sala estava imaculada. A violência desapareceu. Eu era apenas uma empregada doméstica novamente. Andei até a cama e olhei para ele. Ele estava perfeitamente imóvel. O seu peito subia e descia com um ritmo hipnótico. Estendi a mão e alisei o cobertor sobre o seu peito, os meus dedos roçando a pele fria do seu braço. A sua textura era de mármore. Inclinei-me perto dele, verificando a fita na sua intravenosa, certificando-me de que a luta não tinha deslocado nada. Os seus cílios eram longos, escuros como leques na sua pele pálida. Havia uma força irradiando dele, mesmo neste estado. Uma atração. Eu me perguntei qual era a cor dos seus olhos. Eu me perguntei se ele percebia o quão perto ele tinha chegado do fim. Peguei na minha sacola de produtos de limpeza. Senti o peso da arma escondida a pressionar a minha coluna. Um peso familiar e reconfortante. Eu não era mais apenas Tamika Smith. A víbora tinha despertado, e a vida simples que eu tinha construído estava a escorrer pelo chão da casa de banho. Parei na porta, olhando para ele uma última vez. Sussurrei no silêncio. Eis um fantasma sortudo, Sr. Lin. Os fantasmas não veem o quão feio o mundo realmente é. Virei-me para sair, a minha mão na maçaneta. Então eu senti-o. Era subtil como uma carga de eletricidade estática no ar. Uma mudança súbita na pressão barométrica da sala. Senti um leve formigueiro a rastejar pela nuca, fazendo com que os pequenos pelos se arrepiassem. Era uma sensação inconfundível de ser observado. Congelei no lugar. Eu não me virei. Eu não podia. Os meus instintos militares gritaram para mim que a avaliação da ameaça tinha mudado. A sala estava vazia, exceto por mim e pelo homem em coma. Os mortos estavam na banheira. A porta estava fechada. Então, quem me estava a observar? O monitor cardíaco continuou a apitar, constante e zombeteiro. Bip, bip, bip. Apertei a minha mão na maçaneta da porta até os meus nós dos dedos ficarem brancos, forçando-me a abri-la e sair para o corredor. Mas a sensação seguiu-me, um arrepio frio a rastejar pela minha espinha, como se 2 olhos escuros tivessem se aberto de repente no momento em que me virei, perfurando o meu uniforme e marcando-me. Fiquei no corredor, a pesada porta de carvalho a fechar-se atrás de mim, selando os corpos dos assassinos com o rei adormecido. As minhas costas estavam pressionadas contra a madeira, e eu prendia a respiração enquanto escutava. A sensação de formigueiro na minha nuca não desapareceu. Era um sistema de alarme. Eu não o usava desde os meus dias como parte de uma equipe de proteção em Joanesburgo. Um radar biológico que gritava perigo muito antes de uma arma ser sacada. O elevador no final do corredor tocou alegremente numa tonalidade maior que soou obscena no silêncio tenso. Eu não corri. Entrei no recanto do armário de linho, deixando a porta ligeiramente entreaberta. As portas do elevador deslizaram, abrindo-se. 4 homens saíram. Eles não eram médicos. Eles estavam a usar fatos feitos sob medida que custavam mais do que o meu salário anual inteiro e cortados generosamente para esconder o volume dos coldres de ombro. Eram as sombras, os guarda-costas de elite de um especialista em otimização de motores de busca. Eles moveram-se numa formação em diamante, os seus olhos varrendo o perímetro, as suas mãos pairando perto das dobras dos seus casacos. Uma onda de alívio devia ter me varrido. A cavalaria tinha chegado. Eu podia ter saído e explicado a invasão, entregue a responsabilidade. Mas fiquei nas sombras. Observei o líder da segurança, um homem com uma cicatriz irregular que lhe atravessava a sobrancelha. Ele não parecia um homem a apressar-se para tranquilizar o seu chefe. Ele parecia um homem a limpar um perímetro. Ele tocou no seu auricular. Limpe o andar, ele sussurrou. Sem testemunhas. Se a empregada estiver aqui, tirem-na.
O meu sangue congelou. Tira-a. Não a interrogues. Não a interrogues. Tira-a. Eles tinham sido comprometidos. Ou talvez fosse assim que a organização do Rei Fantasma funcionava. Incompetência era punível com a morte e ser uma testemunha era um crime capital. De qualquer forma, eu era uma ponta solta e as pontas soltas são cortadas. Eu esgueirei-me de volta para a suíte antes que eles pudessem virar a esquina e fechei o ferrolho. Eu provavelmente tinha 3 minutos antes que eles usassem uma chave mestra ou uma carga de arrombamento. Olhei para um dos homens. Ele ainda estava imóvel, o olho do furacão. Mudança de planos, chefe. Eu sussurrei, tirando o meu avental. Movi-me com uma velocidade que me fez perder a visão das bordas da sala. Eu não entrei em pânico. O pânico é um luxo para aqueles que esperam a sorte. Eu sobrevivi por ação. Agarrei o tablet de transferência da estação de enfermeiras perto da janela. Um dispositivo robusto usado para registrar sinais vitais. Os meus dedos voaram sobre o ecrã. Eu não era uma hacker, mas eu conhecia os protocolos do hospital. Entrei no log de transferência de pacientes, autorizando uma transferência de emergência do paciente 404 para a unidade de turno. Motivo: falha do dispositivo vital. Joguei o tablet na cama e comecei a desligá-lo. Esta era a parte perigosa, os monitores, as IVs. Eu tinha que transformá-lo numa cama de viagem. Prendi os tubos, transferi as IVs para um suporte de viagem, desencaixei as rodas da sua cama. Ele era pesado, literalmente um peso morto, mas a cama foi feita para deslizar. Cobri o seu rosto com um lençol estéril, escondendo as suas características nítidas. Para o mundo, ele era agora apenas uma forma, um corpo ou um caso cirúrgico. Não importava. Ouvi passos pesados do lado de fora da porta. A maçaneta tremeu. Depois o som de um cartão-chave de metal distinto a deslizar. Empurrei a cama pela porta lateral que dava para o corredor de serviço. A artéria invisível do hospital, onde a roupa suja e os corpos transitam. Eu chutei-o para fechar a porta com o arrombamento da entrada principal. Eu estava agora na área de espera. O ar aqui era diferente. Não cheirava a flores e perfumes caros, mas a lixívia industrial, betão úmido e o zumbido de ozono de geradores maciços. As luzes de teto cintilavam com um zumbido amarelo opaco, lançando sombras longas e irregulares nas paredes de tijolo. Empurrei a maca, correndo com passos lentos e silenciosos, como um paramédico de campo. As rodas zumbiam sobre o chão da área de espera. Wush, wush, wush. Virei-me para o elevador de carga e deslizei até parar num posto de controlo. 2 guardas estavam nas pesadas portas de aço. Eles eram grandes, entediados, a consultar os seus telefones. Eles olharam para mim quando me aproximei, as suas mãos abaixarem-se para os seus cintos. Espere! O guarda da esquerda gritou. Entrada restrita. Nenhuma ordem de transferência foi recebida. Este é o fim. A víbora tinha que desaparecer. A Tamika Smith, empregada de limpeza invisível, tinha que aparecer. Soltei os meus ombros e inclinei-me para a frente, diminuindo a minha estatura em 2 polegadas. Respirei rapidamente por 3 segundos, as minhas bochechas coraram e os meus olhos arregalaram-se até lacrimejarem. Eu não era a mulher que acabara de partir o pulso de um assassino de aluguer. Eu era uma trabalhadora doméstica. Eu era uma trabalhadora com salário mínimo aterrorizada que estava apenas a tentar não ser despedida. Por favor, eu guinchei, a minha voz quebrando. Empurrei o tablet na direção deles, as minhas mãos a tremerem violentamente. O Dr. Park vai matar-me. O equipamento na suíte avariou. Olhem, ele está a colapsar. Eu tenho que levá-lo para a sala de recuperação ou ele vai morrer no meu turno. Eu gesticulei freneticamente para o ecrã do tablet que eu tinha ajustado para apitar intermitentemente. O guarda olhou para o tablet, depois para o corpo coberto com o lençol e finalmente para mim. Ele viu o terror nos meus olhos.
Ele viu o uniforme barato. Ele não viu uma ameaça. Ele viu um incômodo. O Dr. Park é um idiota, o guarda murmurou, dando uma rápida olhada no ecrã. Um alerta a piscar no ecrã que eu tinha falsificado. Ele passou o seu cartão de identificação no sensor. Vá. Mas se riscar a pintura do elevador novamente, eu vou reportá-la. Obrigado. Obrigado. Eu soluça, empurrando a maca para além deles, tropeçando ligeiramente de propósito. E enquanto as pesadas portas do elevador se fechavam, bloqueando os seus rostos, eu endireitei-me. As lágrimas evaporaram instantaneamente. A minha respiração regularizou-se. Pressionei o botão da doca de carregamento. Um obstáculo ultrapassado. Restavam 100 milhas. A doca de carregamento era um assalto aos sentidos. As portas abriram-se para uma parede de ruído. Uma forte e solitária chuva monção batia forte no telhado de metal corrugado. O ar estava pesado com fumo de diesel, asfalto molhado e papelão a apodrecer. Eu examinei a baía. Lá, uma ambulância preta estacionada perto da rampa. O motorista estava a fumar um cigarro do lado de fora sob o toldo, de costas para mim. Eu não tinha tempo para subtilezas. Estacionei o carrinho de ambulância contra as portas traseiras, abri a porta traseira silenciosamente e deslizei um único assento para dentro. O seu pé encaixou nos trilhos do chão com um clique sólido. Eu cobri-o com um cobertor térmico que encontrei na parte de trás. O motorista virou-se ao som, atirando o seu cigarro para longe. Ei, o que está a fazer? Isso é para... Eu invadi o seu espaço pessoal antes que ele pudesse terminar a sua frase. Eu não o atingi. Eu não precisei. Eu pressionei o cano da Glock silenciada, que eu tinha tirado do assassino, contra o seu estômago. Eu sussurrei, vá embora. Ou morra, a escolha é sua. Ele escolheu a vida. Ele correu para a chuva, desaparecendo na escuridão da noite sem olhar para trás. Eu subi para o banco do motorista. O interior era um mundo diferente. Cheirava a couro novo e luxuoso e ambientador de pinho. O silêncio lá dentro era estanque, isolando a tempestade. Ajustei o banco, engatei a marcha e pisei no acelerador. O motor rugiu, uma besta de alto desempenho disfarçada de veículo médico. Partimos da doca de carregamento para as ruas da cidade iluminadas por neons brilhantes. Conduzi depressa, mas suavemente, passando pelo tráfego, os limpa-para-brisas batendo no vidro num ritmo frenético. A chuva batia no teto, num ritmo irregular e caótico, como o som de tiros. As minhas mãos agarraram o volante de couro com tanta força que ele rangeu. Por que estás a fazer isso, Mika? A pergunta ecoou na minha cabeça, mais alto do que a tempestade. Eu podia ter desistido. Podia tê-lo deixado e desaparecido nas sombras. Podia estar agora num autocarro para Busan. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Vi o cansaço lá. O peso da dívida, $200.000. Esse foi o preço que o meu marido me deixou. Não jogos de azar nem drogas, mas um coração fraco e uma companhia de seguros que sabia ler as letras miúdas. Ele morreu de qualquer maneira, e eu fiquei com a conta e o silêncio. Eles costumavam chamar-me de viúva negra na minha velha unidade. Não porque eu matava os meus amantes, mas porque todos à minha volta pareciam morrer enquanto eu saía ilesa. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse amaldiçoada. Mas eu não ia deixar este homem morrer na minha presença. Eu precisava da recompensa que a sua família prometeu pelo seu sigilo. Eu precisava acertar as contas. Recusei-me a ser enterrada pela dívida, como o meu marido foi. Eu não estava a fazer isto por amor. Eu não estava a fazer isto por lealdade. Eu estava a fazer isto por dinheiro. Foi o que eu disse a mim mesma. Essa era a mentira que mantinha a minha mão firme. Parei num semáforo vermelho num cruzamento deserto. A chuva estava agora a cair forte, transformando o brilho vermelho do semáforo num nevoeiro sangrento. A cidade parecia vazia, abandonada à água e à escuridão. Dei uma olhada rápida no espelho retrovisor para verificar a minha carga.
As luzes interiores do SUV estavam fracas, lançando longas sombras nos bancos traseiros. Havia um pedaço de linho lá, deitado. O cobertor térmico estava puxado até o seu queixo. Ele parecia ter sido esculpido em gelo. Então eu vi-o. Não era apenas um tremor. Um tremor é um espasmo muscular, um mau funcionamento do sistema nervoso. Isto era diferente, ele moveu a cabeça. Era um movimento de rotação lento e deliberado, apenas uma polegada para a esquerda, o suficiente para alinhar o seu rosto diretamente com o espelho retrovisor. A minha respiração ficou presa na minha garganta. Eu olhei para o meu reflexo, o meu coração batendo forte no meu peito. Os seus olhos ainda estavam fechados. A sua respiração ainda era um ritmo superficial de coma, mas o ângulo era perfeito. Se os seus olhos estivessem abertos, ele estaria a olhar diretamente para mim. Um arrepio frio de terror correu-me pela espinha, mais pesado do que a chuva. Ele não estava apenas a descansar. Ele não teve sorte por estar a dormir enquanto eu massacrava um assassino na sua sala. Ele ajustou a sua posição para ter uma visão melhor do motorista. O semáforo ficou verde. Eu não me mexi. Sentei-me lá, o motor a ronronar debaixo de mim, e percebi com uma clareza aterrorizante que eu não tinha sequestrado um paciente indefeso. Eu tinha convidado um predador para o meu carro. O rei fantasma não estava a dormir. Ele estava à espera. E ele estava a avaliar-me desde o momento em que entrei na sua sala. A mudança de chuva para neve aconteceu na marca dos 2.000 pés de altitude. O som contínuo da chuva monção batendo no teto do SUV desvaneceu-se, substituído pelo silêncio suave e abafado da neve a cair. Observei os flocos de neve atingirem o para-brisa, aglomerados grossos e úmidos, que pareciam cinzas brancas a cair de um céu em chamas. Desviei o carro da estrada pavimentada para uma trilha de terra que não existia em nenhum GPS. Este era o meu refúgio seguro, a minha propriedade queimada, comprada há 3 anos com dinheiro que roubei de um cofre de uma gangue de drogas em Wars, sob o nome de uma mulher morta. Era uma cabana de caça à beira de uma cordilheira de granito, cercada por uma densa floresta de pinheiros coreanos. Parecia um túmulo escuro e abandonado contra a brancura pura da neve. Uma caixa de madeira projetada para guardar segredos. Desliguei o motor. O silêncio era ensurdecedor. Sem sirenes, sem monitores cardíacos, apenas o som do vento a assobiar entre os pinheiros e os cliques de resfriamento do motor. Sentei-me ali por um momento, as minhas mãos no volante, deixando a trepidação nas minhas mãos acalmar. Eu estava sozinha na natureza com o homem mais perigoso da Coreia do Sul. Se eu tivesse calculado mal, se as sombras tivessem seguido o meu GPS antes que eu o embaralhasse, esta cabana não seria um santuário. Seria um túmulo. Empurrei a porta para abri-la. O frio atingiu-me como um golpe físico, perfurando o meu fino uniforme de empregada doméstica. Cheirava a agulhas de pinheiro, ozono e o cheiro metálico profundo do inverno que se aproximava. Fui para a parte de trás do SUV e abri a porta traseira. Lin Won estava exatamente como eu o deixara, uma estátua embrulhada num cobertor térmico. No final da linha sussurrei, Sua Alteza, enquanto a minha respiração se condensava no ar. Tirar ele daqui não foi um processo suave. Era física. Ele era um peso em todos os sentidos da palavra, uma massa inconsciente e sem cooperação. Mas ele não era fraco. Enquanto eu o agarrava pelos ombros para o puxar para fora da porta traseira do veículo, sentia sua densidade. Ele era musculoso, pesado, bem construído. Eu não tentei carregá-lo ao estilo noiva. É assim que um disco nas costas se rompe. Usei um arrasto de bombeiro, colocando os meus braços debaixo das axilas dele, deixando os seus calcanhares arrastarem na neve. Inclinei-me para trás, usando o meu peso corporal como contrapeso, e puxei. Ele era pesado. Meu Deus, ele era pesado. Mas havia algo mais também.
Através do tecido fino do vestido do hospital e do cobertor térmico, eu podia sentir o calor que irradiava dele. Ele era como um forno. No frio penetrante do ar da montanha, o seu corpo era uma fonte de calor viva e pulsante, pressionada contra a minha espinha. Era um lembrete de que ele não era carga. Ele era um homem vivo, a respirar e a queimar. Arrastei-o pelos degraus de madeira, os meus dentes cerrados enquanto os meus sapatos escorregavam nas tábuas geladas. Chutei a porta para abri-la e arrastei-o para a sala principal. A cabana estava terrivelmente fria, o ar dentro estagnado, cheirando a madeira molhada e cinzas velhas. Eu não parei para descansar. Arrastei-o para o tapete em frente à lareira de ferro fundido. Deixei-o lá por um momento. Uma forma escura na lã trançada enquanto eu trabalhava no fogo. Eu trabalhei com eficiência mecânica, usando papel de acender, um pouco de querosene e um fósforo. O fogo pegou com força, sugando o ar estagnado pela chaminé. Acendi a lâmpada de querosene na mesa, e a luz dourada cintilou, perseguindo as sombras para os cantos. Só então me virei para ele. Eu precisava verificá-lo. A transferência tinha sido difícil, e eu o tinha levado de um ambiente estéril para uma cabana empoeirada. Ajoelhei-me ao lado dele, sentindo as tábuas do chão a pressionarem os meus joelhos. Puxei o cobertor térmico para fora. A luz do fogo dançou no seu rosto, lançando sombras profundas sob as suas maçãs do rosto, fazendo com que os seus cílios lançassem longas sombras semelhantes a pernas de aranha nas suas bochechas. Ele parecia pacífico, demasiado pacífico. Vamos ver o que consegues fazer, sussurrei. Desatarrachou a parte de trás do seu vestido de hospital. Eu tinha de verificar se havia escaras de pressão, se havia pontos soltos do que o tinha posto em coma, lesões da extração. Puxei o tecido para baixo até a sua cintura. Respirei fundo. Eu esperava um corpo mole e atrofiado de um homem que estivera acamado por meses. Em vez disso, o torso de Lim Wan era um mapa de violência. Uma tapeçaria de cicatrizes que contava a história da sua ascensão ao poder. Havia uma cicatriz irregular que ia do seu ombro esquerdo ao seu externo. Uma possível luta de facas, uma marca circular enrugada nas suas costelas inferiores, uma ferida de entrada de bala de calibre pequeno, linhas brancas desbotadas nos seus antebraços que pareciam queimaduras defensivas. Mas não eram apenas as cicatrizes, era a constituição. Mesmo em repouso, os seus músculos abdominais eram proeminentes, os seus músculos peitorais eram duros. Ele parecia um tigre adormecido, terrivelmente bonito e perigosamente inato. Coloquei a minha mão no seu peito para verificar o seu batimento cardíaco. A minha palma parecia pequena e escura contra a sua pele pálida e marcada. O seu coração batia forte e lento sob a minha mão. Tum-tum, tum-tum. Era uma poderosa onda rítmica que tremia no meu braço. Por um momento, a minha fachada profissional quebrou-se. Eu não era a Viper, especialista em proteção pessoal. Eu era a Tamika, uma mulher sozinha numa cabana com um homem que parecia um deus caído. Senti uma estranha atração magnética, um desejo de traçar a linha daquela cicatriz com o meu polegar, de sentir a textura da sua pele. Retirei a mão rapidamente. Foca-te. Não és uma fã. És a sua carcereira. Lembrei-me do carro, do movimento no espelho, do ajuste da cabeça. Olhei para ele com os olhos semicerrados. Estás a gostar disto, não estás? Eu disse-o calmamente. Ele não estremeceu. A sua respiração não vacilou. Decidi esforçar-me mais. Eu precisava de saber. Inclinei-me para ele, os meus lábios a centímetros da sua orelha. Baixei a voz para um sussurro frio e áspero. Eu não te trouxe aqui para te salvar, Lim Wan. Eu trouxe-te aqui para te vender às sombras. Eles não te queriam morto. Eles queriam-te de volta no teu trabalho. Mas eu intercetei a transferência. O teu império está em chamas, e eu vou vender as cinzas ao maior licitante. Era uma mentira estudada e cruel,
calculada para provocar uma reação de raiva. Se ele estivesse acordado, se ele fosse o rei que diziam que ele era, a declaração deveria ter feito o seu batimento cardíaco disparar. Deveria ter causado um pequeno tremor na sua pálpebra. Eu observei-o como um falcão. Nada. O seu batimento cardíaco permaneceu estável. O seu rosto permaneceu uma máscara de indiferença marmoreada. Sentei-me nos meus joelhos, sentindo-me frustrada e confusa. Estava a imaginar coisas. A paranoia estava finalmente a abrir buracos no meu cérebro. Talvez o movimento no carro fosse apenas a vibração do motor. Talvez ele fosse de fato apenas um paciente em coma, e eu fosse apenas uma vítima do meu próprio sequestro. Eu levantei o vestido novamente e coloquei o cobertor térmico à sua volta, cobrindo as cicatrizes e os músculos. Ok, eu murmurei e levantei-me limpando as minhas mãos no meu avental. Finge de morto, não me vou importar. Eu estava exausta. A adrenalina que me tinha mantido durante o ataque, a extração e a condução, estava a começar a desaparecer. Senti um peso nos meus membros como se fossem de chumbo. O calor da lareira estava a impregnar a sala agora, uma pesada hipnose que puxava as minhas pálpebras. Arrastei uma pesada cadeira de madeira para perto do fogo, colocando-a de frente para ele. Sentei-me, a madeira velha a ranger debaixo de mim. Verifiquei se o meu carregador da Glock estava cheio, depois coloquei-a no meu colo, segurando a coronha na minha mão, suavemente. Eu disse ao homem a dormir, estou a observar-te. O vento uivava lá fora, sacudindo o vidro da janela. Mas lá dentro, o único som era o crepitar da madeira e a respiração regular do rei fantasma. Observei as chamas dançarem no reflexo do vidro. Os meus olhos começaram a pesar. Resisti por um tempo, piscando com força, mudando de posição, mas o calor era demasiado tentador. O meu queixo baixou até o meu peito. Escuridão. Depois, um sonho ou uma memória. Eu estava a flutuar num oceano escuro. A água estava quente, não fria. Uma mão roçou a minha bochecha. Era áspera e calejada, mas o toque era incrivelmente suave. Um fio de cabelo foi colocado atrás da minha orelha. Eu inclinei-me para o toque, procurando o calor. Uma voz sussurrou, descansa, pequena víbora. O som era como o de seixos e veludo. Tu fizeste bem. Acordei de repente, o meu coração a martelar no meu peito. Agarrei a minha arma, levantando-a imediatamente, varrendo a sala com os olhos. O fogo tinha diminuído para brasas brilhantes. A cabana estava mais escura, as sombras mais longas. Olhei para o tapete. Lim Won não se tinha movido. Ele ainda estava deitado de costas, a cabeça ligeiramente virada para o lado, a sua respiração profunda e regular. Soltei o ar, depois baixei a arma. Apenas um sonho, sussurrei, esfregando o meu rosto. Recompõe-te, Tamika. Eu estava prestes a levantar-me para adicionar mais lenha ao fogo, mas congelei no lugar. Olhei para ele de perto. Quando eu tinha adormecido, eu tinha colocado o cobertor térmico sobre ele frouxamente. Ele estava amontoado à volta da sua cintura e peito. Agora, o cobertor estava puxado para cima e cuidadosamente dobrado debaixo do seu queixo, as rugas suavizadas. Mais do que isso, o meu próprio lenço de viagem, que eu tinha deixado na mesa do outro lado da sala, estava pendurado sobre os meus ombros. Toquei na lã do lenço, os meus dedos a tremerem. Olhei para o homem no chão. A sua forma era exatamente a mesma. Mas na luz fraca e moribunda do fogo, o canto da sua boca parecia ter um leve traço de um sorriso fantasmagórico. Ele não estava apenas acordado. Ele estava a cuidar de mim. E isso era muito mais aterrorizante do que se ele tivesse tentado matar-me. A luz que se infiltrava na cabana não era o brilho dourado e quente do sol da manhã. Era a pálida luz azul de uma tempestade de neve passada. Esta era a hora azul, aquele momento suspenso entre a noite e o dia, onde o mundo parecia congelado em âmbar.
Sentei-me na cadeira de madeira, os meus músculos contraídos pelo cansaço e tensão extremos. Eu não tinha dormido desde aquele sonho. Senti como se os meus olhos estivessem cheios de areia, arranhando as minhas pálpebras a cada piscadela. Mas a minha mente estava afiada como uma lâmina. Olhei para o lenço nos meus ombros. Era uma mistura de lã áspera, cinzenta e simples. Eu tinha-o deixado na mesa, a 10 pés de onde eu dormira. Agora ele me envolvia em calor. Descasquei-o lentamente, tratando-o como se fosse evidência contaminada. Deixei-o cair no chão. Ele estava a brincar comigo. Olhei para Lim Won. Ele estava deitado no tapete, o cobertor térmico subindo e descendo num ritmo irritantemente perfeito, inocente. Ele parecia inofensivo. Ele parecia um anjo caído à espera da ressurreição. Mas eu sabia a verdade. O lenço não tinha atravessado ela sozinho. O cobertor não se tinha dobrado sozinho. A enfermeira tinha desaparecido. A empregada tinha morrido. A víbora estava de volta. E ela estava zangada. Ok, sussurrei. A minha voz estava rouca com o ar seco da montanha. Queres jogar? Vamos jogar. Levantei-me as tábuas do chão a rangerem debaixo dos meus sapatos. Fui para a pequena cozinha, que não era mais do que um fogão elétrico e um lavatório que cheirava a ferrugem. Abri uma lata de pêssegos frios com a minha faca de combate, comendo as fatias diretamente da lata. O sumo pegajoso nos meus dedos. O açúcar entrou na minha corrente sanguínea como uma droga, afiando a minha concentração. Não lhe ofereci nada. Voltei para o centro da sala e arrastei a pesada cadeira na sua direção. Os pés da cadeira a rangerem na madeira. Sentei-me, inclinando-me para a frente, os meus cotovelos apoiados nos joelhos. Puxei a minha Glock do cós das minhas calças. Ejetou o carregador. Clique. Puxei o ferrolho, ejetando a bala na câmara. Rato. Comecei a desmontar a arma, os sons metálicos duros e violentos na sala silenciosa. Eu disse numa voz plana, quase entediada. Sabes, Lim Won, eu estava a pensar sobre a economia desta situação. O mercado está volátil agora. Limpei o cano da arma com um pano. Ele não se moveu. Vês? Eu fiz algumas pesquisas sobre os teus rivais enquanto estavas a dormir. Eu menti. O diretor Choi, o homem que dirige os portos de Busan, disse que ele tem tentado cortar o teu território há anos. Eles dizem que ele é um açougueiro, que não acredita na morte rápida. Ele gosta de desmantelar as coisas lentamente. Impérios, Lim Won. Parei observando o seu rosto. Um músculo na sua mandíbula, um tremor no seu dedo. Nada. Ele era como pedra. Eu tenho a frequência de rádio criptografada dele. Continuei montando os slides novamente. Rato. Aposto que ele pagaria o dobro do que a tua família está a oferecer só para ter o rei fantasma entregue à sua porta, embrulhado como um presente, inconsciente, indefeso. Recoloquei o carregador. O som era uma pontuação final. De facto, eu levantei-me dominando-o. Acho que vou ligar para ele depois de acabar o meu café. Por que eu salvaria um reino que está já a queimar? Nada. O seu controle era aterrador. Ou ele era o adormecido mais profundo na história da medicina, ou ele possuía um nível de autocontrolo quase sobre-humano. Eu precisava quebrar o silêncio. Palavras não eram suficientes. Eu precisava de um estímulo físico. Fui para a minha bolsa de primeiros socorros. Procurei entre as ligaduras e os cigarros de morfina até encontrar o que procurava. Uma seringa de 10 litros e um frasco de soro fisiológico estéril. Era água salgada e inofensiva, mas ele não sabia disso. Enchi a seringa, batendo na lateral para remover as bolhas de ar. Uma pequena gota de líquido saiu da ponta, capturando a luz azul da manhã. Voltei para ele. Ajoelhei-me invadindo o seu espaço pessoal. Eu estava perto o suficiente para cheirá-lo agora. O cheiro do desinfetante do hospital a desvanecer-se, substituído pelo almíscar natural de um homem. Eu sussurrei. Parece que estás desidratado.
Vamos tratar disso. Mas eu já não tenho as coisas boas. Este é um pequeno coquetel que usávamos nas partes mais sombrias do serviço. É um estimulante. É como um fogo líquido a correr pelas veias. Vai acordar-te, eu sibilei. Agarrei o seu braço esquerdo. Era pesado, os músculos flexíveis mais densos. Puxei a manga da sua bata. Encontrei uma veia na dobra do seu cotovelo, traçando a linha azul com o meu polegar. Última chance de acordar do jeito fácil, Sua Alteza, sussurrei. Baixei a agulha, a ponta pairando a 1 milímetro da sua pele. Observei os seus olhos. Eu estava à procura do tremor do REM, aquele movimento rápido do olho que acontece quando o cérebro entra em pânico, mesmo quando o corpo permanece imóvel. Esperei pelo clique. O som veio de fora. Era alto, nítido, como um tiro de arma ou uma bota pesada a quebrar um galho seco. A minha cabeça virou-se bruscamente, os meus olhos varrendo para a porta da cabana. O meu coração saltou nas minhas costelas. Sombras, urso, vento. Por uma fração de segundo, menos de um batimento cardíaco, a minha atenção foi desviada do homem no chão. O instinto de sobrevivência sobrepôs-se à minha interrogativa. Mudei o meu peso, estendendo a minha mão para a arma no chão. Aquela fração de segundo foi tudo o que ele precisava. Senti um violento aperto repentino no meu pulso direito. A mão que segurava a seringa. Não era um aperto fraco e trêmulo, mas uma garra de ferro. Dedos de aço que se fecharam à volta dos meus ossos, parando o deslize da agulha instantaneamente. Eu ofeguei, olhando para baixo. Os olhos de Lin Wenxiog estavam abertos. Eles não estavam sonolentos nem confusos. Eram dois vazios escuros e infinitos de obsidiana, afiados e alertas. E estavam fixos nos meus, com um olhar predatório que congelou o ar nos meus pulmões. Ele não parecia um paciente, mas uma armadilha que finalmente se fechou. Tentei puxar a minha mão, mas ele agarrou-a com força. Ele usou o meu próprio ímpeto contra mim, torcendo os quadris e puxando-me para baixo. Perdi o meu equilíbrio, caindo para a frente. A minha mão livre bateu nas tábuas do chão para me equilibrar. O meu rosto a centímetros do dele. A seringa caiu no chão, inútil. A dinâmica de poder inverteu-se num instante. Eu era a que estava por cima dele, mas ele era quem tinha o controle. Ele olhou para mim como se os seus olhos me estivessem a dissecar, a descascar as camadas da persona de Tamika Smith para encontrar a víbora por baixo. Ele não piscou, então ele falou. A sua voz era como destroços, o som de placas tectônicas a colidirem, profundo, áspero, estragado por semanas de inatividade e por um tubo de respiração. Mas por baixo da aspereza havia uma maleabilidade, uma autoridade escura e imperiosa que não precisava de ser alta para aterrorizar. Diretor Choi, ele sussurrou com a voz rouca, como se o nome se transformasse em cinzas na sua boca. Choi é um martelo. Ele carece de sutileza. Ele apertou o seu punho no meu pulso, não o suficiente para o quebrar, mas o suficiente para me lembrar que ele podia. E tu, ele continuou, os seus olhos escuros a apertarem-se ligeiramente enquanto ele examinava o meu rosto. Tu és terrivelmente má a limpar janelas. Perdeste uma mancha no canto superior esquerdo. Eu vi-te perdê-la por 3 semanas. A minha respiração ficou presa. Ele tinha estado a observar-me todos os dias. Cada esfregão de pano, cada olhar que eu lhe dava, ele estava lá. Por trás do vidro dos seus olhos, a registrar tudo, puxando-me ligeiramente para ele. O calor do seu corpo a irradiar para encontrar o meu. Disseste que os fantasmas não veem o quão feio o mundo é. Ele sussurrou, as minhas próprias palavras do hospital lançadas de volta para mim. Estavas errada, Tamika. Os fantasmas são os únicos que veem tudo, porque ninguém se preocupa em esconder os seus pecados dos mortos. Ele finalmente libertou o meu pulso. A ausência repentina do seu aperto
Deixou uma pressão fantasma a queimar na minha pele. Ele não tentou pegar na minha arma. Ele não tentou atacar-me. Ele ficou ali, a olhar para mim, como um rei a presidir ao seu tribunal a partir das tábuas do chão. Então ele disse numa voz baixa que era quase uma ordem: ajuda-me a levantar. As minhas pernas estão dormentes há um mês e estou esfomeado. O seu tom pairava no ar, vibrando com uma mistura confusa de vulnerabilidade e pura ordem. Ajuda-me a levantar. Eu não me mexi imediatamente. A minha mente ainda estava a tentar reavaliar a situação. O homem no chão não era fisicamente deficiente. Ele não era uma vítima. Ele era um lobo à espera pacientemente que a porta da sua jaula se abrisse. Mas enquanto eu o olhava, olhando de perto, via as rachaduras na sua armadura. A sua pele era pálida, translúcida como pergaminho. As suas mãos, que tinham sido firmes no seu aperto no meu pulso, o teu pulso tremia com um leve e rítmico tremor. A tua vontade estava disposta, a tua mente alerta, mas o teu corpo estava atrofiado. Não consegues andar. Os teus músculos atrofiaram, eu disse em voz baixa. Vais cair. Então arrasta-me, ele disse com a voz rouca, os seus olhos a arder. Mas tira-me deste chão, prefiro morrer de pé. Eu enfiei a minha arma de volta no coldre, não porque eu confiasse nele, mas porque ele tinha razão. Se íamos ter esta conversa, não seria comigo a pairar sobre ele. Eu aproximei-me, enfiando os meus braços debaixo dos seus ombros, a minha outra mão a agarrar a sua cintura. Em 3, eu murmurei. 1, 2, 3. Eu então respirei fundo. Empurrou. Foi uma luta desordenada e descoordenada contra a gravidade. Ele era pesado, uma massa morta de osso e músculo denso que não se tinha sustentado em meses. E enquanto ele subia, as suas pernas dobraram-se instantaneamente. Eu agarrei-o, suportando todo o seu peso no meu lado. Por um momento, estávamos entrelaçados. O meu rosto enterrado na dobra do seu pescoço, o seu braço pendurado pesadamente sobre o meu ombro. O calor que irradiava dele era intenso, um calor febril que se infiltrava no meu uniforme. Senti o seu batimento cardíaco irregular e estrondoso a bater contra as minhas costelas. Não de medo, mas do mero esforço de se levantar. Fica firme, eu sussurrei, ajustando a minha postura para o apoiar. Estou bem, ele mentiu, o suor a escorrer pela sua testa. Ele não estava bem, ele estava a tremer, mas recusou-se a ceder completamente. Ele ficou ali, a balançar ligeiramente, forçando as suas células cerebrais a reconectarem-se aos seus membros através da pura força de vontade. Então o som atravessou as paredes da cabana. Era fraco no início, engolido pelo vento, mas depois tornou-se mais distinto. Um zumbido mecânico agudo. Depois outro e outro, como um enxame de vespas zangadas a descer dos picos das montanhas. A minha cabeça virou-se bruscamente para a janela. Motos de neve. Eu assobiei. Limone não olhou para a janela. Ele olhou para a porta. Os seus olhos apertaram-se e a dor e o cansaço a desaparecerem, substituídos por um cálculo geométrico frio. Choi disse que não era uma questão. Ele envia escuteiros primeiro. 4 homens, 2 nas máquinas para fogo de supressão, 2 a pé para atacar o local. Movimento padrão de pinça. Olhei para ele em choque. Como é que sabias? Porque fui eu que escrevi o manual que ele usa. Ele disse, a voz sombria. Eles vão atacar à frente para atrair o fogo. A equipa de matança vem por trás, pela janela da cozinha. É o ponto cego. O rugido dos motores estava agora ensurdecedor. Um zumbido que fazia as tábuas do chão tremerem. Preciso de uma arma, ele exigiu. Mal consegues manter o equilíbrio, eu respondi, enquanto o arrastava para a pesada mesa de jantar de carvalho. Empurrei-o para baixo, atrás dela, e virei-a de lado para criar uma barricada. Fica no chão, não morras, não vou desperdiçar o meu pagamento. Tamika,
Eu não ouvi. Eu tinha ido para outro lugar. A víbora tinha tomado conta. A transição foi instantânea. Os cálculos frios de um paramédico de campo substituíram as preocupações da empregada. Apaguei a lâmpada de querosene, mergulhando a cabana na escuridão cinzenta da tempestade. Fui para a janela da frente, as costas contra a parede, espreitando pela fresta das cortinas. Havia duas formas escuras a circular a cabana em motos de neve, levantando uma densa nuvem de neve branca. Eles estavam armados com espingardas de assalto, disparando indiscriminadamente contra a cabana. Clac, clac. Balas perfuraram a madeira, enviando estilhaços a voar. A janela estilhaçou-se, enviando vidro para dentro como pó de diamante. O vento entrou na sala, trazendo neve gelada. Fogo de supressão. Uma voz veio de trás da mesa. Silencioso, disse Lin Wan. Quase chato. Eles estão a fazer barulho. Fica atento à retaguarda. Ele estava certo. O barulho era uma distração. Eu virei-me rapidamente, correndo para a pequena cozinha. A janela da cozinha explodiu para dentro. Uma figura em camuflagem branca de inverno saltou pela moldura, as botas aterrando com um baque abafado no vidro. Ele levantou uma espingarda. Eu não hesitei. Eu não pensei. Eu deslizei. Eu caí de joelhos, deslizando para baixo da sua guarda. Atirei 2 vezes. Bob. Bom. 2 tiros no centro do corpo. O silenciador na minha Glock fez o som dos tiros parecer uma tosse severa. O homem caiu para trás, caindo pela janela. Uma mancha vermelha floresceu na neve branca. Um abatido, eu anunciei. O segundo já está aqui, alertou Lin Wan. Ele está a ouvir. Congelei no lugar. A porta da frente abriu-se com um estrondo violento. O segundo intruso, ele era volumoso, em equipamento tático, e movia-se rapidamente. Ele viu-me na cozinha. Ele levantou uma espingarda MP5. Eu agachei-me atrás da lareira de ferro fundido, enquanto uma saraivada de balas atingia as tábuas do chão, onde eu estava um segundo antes. O som era ensurdecedor no pequeno espaço. O ringue do metal das balas a atingir a lareira. O som das balas a atingir a lenha. Eu estava presa. Se eu levantasse a cabeça, estaria morta. Se eu ficasse, ele ia encurralar-me. Rendei-vos! Gritou o homem, a sua voz abafada pela máscara facial. Só queremos o fantasma. Vem buscá-lo. Eu gritei de volta, verificando o meu carregador. 3 balas restantes. Não é suficiente. Ouvi o som das suas botas a pisar. Ele estava a mover-se para a minha direita. Ele estava a fechar o ângulo. Reuni a minha coragem e agarrei a faca no meu sapato. Teria de deixá-lo chegar perto. Muito perto. Os passos pararam. Ele tinha uma linha de visão clara para a mesa tombada. Ele ia tratar de Lin Wan primeiro, depois lidar comigo. Não, gritei, tentando levantar-me, percebendo que era tarde demais. Lin Wan. Um único som seco, como um livro a fechar-se violentamente. O atirador guinchou. A sua cabeça disparou para a frente e um spray de névoa rosa explodiu da sua têmpora. Ele caiu diretamente, a sua arma caindo inutilmente no chão. O silêncio voltou para a sala pesado e ecoante. Olhei para o homem morto. Depois virei a minha cabeça lentamente para a mesa. Lin Guanxiog estava sentado, as suas costas encostadas ao carvalho tombado. Ele estava pálido como a morte, o suor a encharcar a sua bata de hospital. As suas mãos estavam a tremer violentamente agora. A onda de adrenalina tinha-o atingido com força. Mas na sua mão direita, apoiada no seu joelho, estava uma pistola compacta Sig Sauer P365. A minha arma de reserva, a que eu escondi debaixo da tábua solta debaixo do tapete, a que eu não tinha contado a ninguém. Ele olhou para mim, o seu peito subindo e descendo, um pouco de fumo a subir da arma no ar gelado. Tu és boa a esconder coisas, Tamika. Ele ofegou, enquanto um sorriso sombrio dançava nos seus olhos.
mas eu sou melhor a encontrá-las. Baixei a minha arma, soltando um suspiro que eu não sabia que estava a prender. Estavas acordado quando a escondi. Estava a descansar os meus olhos ontem à noite, ele sussurrou. O som das motos de neve lá fora parou. Os pilotos estavam à espera de um sinal de tudo limpo que nunca viria. Eles vão perceber que a equipa está morta em cerca de 60 segundos, disse Lim Won, lutando para se levantar novamente. Então eles vão usar granadas. Temos de ir. Eu explodi de raiva. Lim Won, ir para onde? É uma tempestade de neve lá fora. Congelar é melhor do que ser queimado. Ele disse isso. A floresta. Nós vamos para as colinas. As motos de neve não conseguem seguir-nos para a floresta densa. Ele estava certo novamente. Eu enfiei a minha arma de volta no coldre e agarrei o seu braço, puxando-o para cima. Ele gemeu, um som de dor suave que ele tentou suprimir, mas ele levantou-se. Peguei 2 casacos pesados dos cabides junto à porta. Atirei um para ele. Veste isto. Se morreres de hipotermia, não recebo o meu dinheiro. Peguei na minha mala de emergência que mantinha pronta. Munições, kits de primeiros socorros, sinalizadores. Enfio um carregador fresco na minha Glock. A cabana, o meu santuário seguro, era agora uma armadilha. O vento uivava pelas janelas quebradas, agitando a neve à volta dos nossos pés. O cheiro de pólvora e sangue era denso e metálico, sobrepujando o pinho. Movemo-nos para a porta de trás, passando pelo corpo do homem que eu tinha matado. Lim Won parou no limiar. Ele olhou para mim. O capuz da sua jaqueta projetava sombras no seu rosto, mas eu conseguia ver o brilho nos seus olhos. Ele estendeu a mão e afastou um fio de cabelo rebelde da minha testa. O seu toque era frio, mas o seu olhar era quente. Ele olhou para os mortos, depois olhou para mim. Um sorriso lento e perverso cresceu nos seus lábios. Uma expressão aterrorizante de violência promissora para quem estivesse no nosso caminho. Tu és uma arma bonita, Tamika. Ele sussurrou, a sua voz ganhando uma nitidez de poder. É uma pena que estejas a desperdiçar o teu tempo como empregada doméstica. Eu não sou uma arma, eu disse abrindo a porta para a escuridão. Eu sou a mulher que te vai salvar. Tenta acompanhar-nos, Rei Fantasma. Lidera o caminho, víbora. Ele respondeu. Saímos para a tempestade, deixando o abrigo para trás, desaparecendo no vazio branco exatamente quando a primeira explosão rasgou a cabana atrás de nós. O vento não estava apenas a soprar, estava a caçar. Uivava entre as árvores como um grito fantasma, rasgando as nossas roupas e congelando a umidade nos nossos pulmões antes que pudéssemos sequer expirar. Isto não era uma tempestade, era uma parede branca de apagamento, concebida para nos apagar da face da terra. Eu já não sentia os meus pés. Eram apenas tocos pesados e dormentes, a lutar para se mover nas dunas profundas. Mas o peso no meu ombro era real. Lim Won estava a ficar mais pesado a cada passo. O seu braço estava enrolado à minha volta como um tubo de chumbo. Ele estava a lutar. Deus sabe que ele estava a lutar, mas o corpo humano tem limites. E ele tinha estado deitado por 3 meses. Deixa-me, ele murmurou, as palavras arrancadas dele pela tempestade. Podes mover-te mais rápido sozinha. Cala-te, gritei, gritando para ser ouvida por cima do uivo do vento. Eu não deixo a minha bagagem para trás. Continuamos por mais 10 minutos e o mundo tornou-se um borrão branco acinzentado. Eu confiava nos meus instintos para navegar, seguindo o declive do terreno, à procura de uma sombra, uma abertura, qualquer coisa. Então eu vi-o, uma fenda na cordilheira de granito, uma saliência rasa protegida por um grupo de rochas caídas. Não era um hotel, mas estava fora do vento. Ali! Gritei, puxando-o para a escuridão. Colapsamos dentro do abrigo. O silêncio foi repentino e chocante. O vento ainda uivava, mas agora estava lá fora, como uma besta frustrada a arranhar a pedra.
Limone escorregou pela parede de rocha, caindo no chão de terra com um baque sólido. Ele não se mexeu. A sua cabeça caiu para a frente, o queixo no peito. Um pânico frio e afiado apunhalou-me no peito. Não o pânico profissional de perder um ativo, mas algo afiado e pessoal. Então ajoelhei-me e agarrei o seu rosto. A sua pele estava assustadoramente fria. Fica comigo, seu desgraçado, não desistas de mim agora. Tirei as minhas luvas, pressionando as minhas mãos nas suas bochechas, tentando transferir o meu calor para ele. Verifiquei o seu pulso. Estava lá, fino, rápido, a tremelicar como um pássaro enjaulado. Eu tinha que aquecê-lo agora. Sinto muito, eu murmurei, mas isto vai ficar muito íntimo. Abri o fecho da sua jaqueta e da minha, puxando-nos juntos até que não houvesse mais ar entre nós. Enrolei os meus braços à volta dele, enterrando o meu rosto na curva do seu pescoço, forçando o calor do meu corpo a infundir-se no dele. Eu podia sentir o traçado das suas cicatrizes através das camadas da sua roupa, a verdade inabalável da sua existência. Vamos, sussurrei na sua pele. Acorda. Minutos passaram. A escuridão da caverna parecia apertar-me. Então eu senti-o. Um soluço. A sua respiração aprofundou-se e um homem que regressava da beira tremeu. Ele moveu-se apertando os seus braços à minha volta. Não era mais apenas o aperto desesperado de um homem a afogar-se. Era firme, possessivo. Tu cheiras a pólvora e baunilha, ele sussurrou. Eu afastei-me ligeiramente, apenas o suficiente para ver o seu rosto na escuridão. O cansaço ainda estava lá, gravado nas linhas à volta dos seus olhos, mas a névoa tinha desaparecido. Os olhos que me olharam não eram vítreos. Eram duros como obsidiana. O rei fantasma estava a acordar. Estavas a colapsar. Hipotermia, eu disse, a minha voz ligeiramente trêmula. Estava a descansar. Ele corrigiu, um leve sorriso a dançar nos seus lábios. E enquanto ele saboreava a vista, ele não me soltou. Pelo contrário, puxou-me para mais perto. A atmosfera na pequena caverna mudou. O ar tornou-se pesado, carregado com uma carga estática que não tinha nada a ver com a tempestade. Por quê? Perguntei. A pergunta saiu de mim antes que eu pudesse impedi-la. Por que ficaste debaixo de água? Estavas acordado. Podias ter acabado com isto há semanas. Por que ficaste deitado ali e os deixaste pensar que estavas fraco? Ele olhou por cima do meu ombro, fixando-se na turbulência branca e caótica fora da entrada da caverna. As suas feições endureceram, o traço de humor desapareceu. Porque eu estava entediado, Tamika, ele disse. A sua voz rouca começou a desaparecer, substituída por um barítono suave e profundo que vibrou no seu peito contra o meu. Sabes o que é preciso para construir um império? É preciso sangue, baldes dele, e depois de um tempo, esqueces porque derramaste o sangue. Acordei da cirurgia, ouvi-los a conspirar, e não me importei. Eu queria ver quem permaneceria leal. Eu queria ver quem tentaria agarrar-se à coroa. Ele voltou o seu olhar para mim. Era um olhar afiado, despindo-me completamente. Então ele continuou, a sua voz baixando uma oitava. Eu vi-te. A minha respiração ficou presa. Eras apenas uma empregada. Tu eras a única coisa real naquela sala. Ele disse suavemente. Ele estendeu a mão, o seu polegar traçando a linha da minha mandíbula. A sua mão estava quente. Todos estavam a atuar. Os médicos estavam a fingir cuidado. Os guardas estavam a fingir proteção. Mas tu eras competente, eras silenciosa. Movias-te como uma dançarina e limpavas como um soldado. Eu observei-te por semanas. Aprendi o ritmo da tua respiração. Aprendi que murmuravas quando achavas que ninguém te estava a ouvir. Fiquei sedado porque, pela primeira vez em 10 anos, ao longo dos anos, encontrei algo que valia a pena observar. A confissão pairou no ar, pesada e inebriante. Ele não tinha ficado pela trama, ele tinha ficado por mim. Abri a boca para falar,
para o afastar, para o puxar para mais perto. Eu não sabia qual fazer. Um clique. O som era fraco, quase inaudível sobre o vento, como o som de uma bota a esmagar neve macia. Congelei no lugar. O instinto da víbora voltou ao seu lugar. Estendi a mão para a minha Glock na minha anca. Espera, Lim Seog sussurrou. Ele pressionou a sua mão na minha, parando-me. Ele não me olhou, mas olhou para a entrada da caverna. O seu corpo não se apertou, mas relaxou. Era um relaxamento assustador, como um predador que acabou de avistar um cervo manco. Observa, ele ordenou-me. Uma figura apareceu na entrada. Um homem vestido de branco de inverno, óculos de proteção nos olhos, uma espingarda levantada. Um dos rastreadores de Choi. Ele tinha encontrado o nosso rastro antes que a neve o cobrisse. Ele olhou para a escuridão do teto, vendo as nossas formas aglomeradas. Ele levantou o cano da sua arma. Te peguei, o rastreador sussurrou. Lim Wan moveu-se. Não foi o movimento de um paciente em recuperação, mas um borrão, uma explosão de energia cinética acumulada ao longo de meses de quietude. Ele não se levantou, mas saltou de uma posição sentada, como uma ida mola enrolada que se solta. Ele manteve-se baixo, mergulhando sob o cano da arma, antes que o rastreador pudesse puxar o gatilho. Ele bateu nos joelhos do homem, o som do impacto como um tapa úmido. O rastreador dobrou-se, caindo para a frente. Lim Wan não cambaleou. Ele fluiu. Ele subiu com a queda do homem, virando-se atrás dele. Ele não tinha uma arma e não precisava de uma. Ele enrolou o antebraço à volta do pescoço do rastreador, a sua outra mão prendendo a cabeça do homem por trás. Ele estrangulou o homem, mas não apenas apertou. Ele torceu. Um estalo nauseante foi ouvido. O rastreador caiu de repente. Um corpo flácido. Seog ficou sobre o corpo, o seu peito subindo e descendo. Vapor a subir dos seus ombros. Ele olhou para o homem morto com total indiferença. Depois ele curvou-se e arrancou a espingarda e o cinto de munições do corpo. Ele verificou a câmara da arma, o seu som mecânico ecoando nas paredes de pedra. Ele virou-se lentamente para me encarar. Ele era uma visão assustadora. O seu cabelo emaranhado com neve, a sua bata de hospital rasgada e manchada de terra e sangue. A sua jaqueta de inverno roubada estava aberta. Ele parecia um deus do inverno, antigo e violento. A fraqueza desapareceu. Os tremores desapareceram. O homem que precisava da minha ajuda para andar tinha morrido. O rei fantasma tinha tomado o seu lugar. Ele andou na minha direção. Recuei até que os meus ombros batessem na rocha áspera da parede da caverna. O meu coração batia num ritmo frenético nas minhas costelas. Eu não tinha medo de que ele me magoasse. Eu tinha medo da atração magnética escura que irradiava dele. Ele parou a centímetros de mim. Ele atirou a espingarda para o chão. Ele colocou as duas mãos na parede ao lado da minha cabeça, prendendo-me. Ele inclinou-se para mim, o seu rosto tão perto que eu senti o calor da sua respiração nos meus lábios. Salvaste a minha vida, Tamika, ele sussurrou. Os seus olhos estavam escuros e famintos, varrendo o meu rosto com o seu olhar. Tiraste-me do chão, mataste por mim, mantiveste-me aquecida. Ele pressionou o seu corpo contra o meu, prendendo-me contra a pedra fria. A fricção era elétrica. A empregada salvou a minha vida. Ele rosnou, a sua voz vibrando nos meus ossos. Mas a empregada já se foi. Ele inclinou a cabeça, os seus lábios roçando o meu lóbulo da orelha, enviando um arrepio violento pela minha espinha. Agora, ele sussurrou, vamos ver o que a víbora faz quando finalmente é apanhada. As palavras pairaram no ar gelado entre nós, carregadas de conotação e de uma intimidade distorcida e escura. Ele prendia-me, as suas mãos fixas na parede de pedra de cada lado da minha cabeça. O seu corpo uma parede sólida que irradiava calor contra o frio penetrante. Por um segundo, apenas um flash de segundo, a mulher dentro de mim quis inclinar-se para ele.
A adrenalina do assassinato ainda corria nas minhas veias, misturada com o choque repentino do regresso do homem que eu arrastava pela neve. Ele já não era um paciente. Ele era uma força da natureza. E que Deus me ajudasse. Eu fui atraída para o seu perigo. Mas de repente o soldado despertou. A víbora acordou e percebeu que tinha sido enganada. Eu não me derreti. Eu explodi. Bati no seu peito com as minhas mãos, por cima das cicatrizes que eu tinha examinado horas antes, empurrando-o com toda a força que me restava. Sai de cima de mim. Ele deu um passo atrás, não pela minha força, mas pela surpresa. Ele recuperou o equilíbrio facilmente, os seus sapatos a afundarem-se na terra do chão da caverna. Ele não parecia zangado. Ele parecia divertido. Aquele sorriso sombrio e predatório ainda estava nos seus lábios, e irritantemente arrogante. Não me toques, sussurrei, a minha voz a tremer com uma raiva vulcânica, e não te atrevas a olhar para mim assim, como se eu fosse um prêmio que acabaste de ganhar num carnaval. Eu não jogo jogos de carnaval, Tamika, ele disse calmamente, cruzando os braços no peito. O movimento fez os músculos dos seus antebraços contraírem-se. Para exibir os meus músculos, um lembrete da violência que ele tinha acabado de infligir ao rastreador. E tu certamente não és um prêmio. Um prêmio é passivo e tu és ativo. Eu sou apenas uma piada para ti, cuspia, andando no espaço apertado da saliência de rocha, levantando pó. Foi isso que foi o tempo todo. 3 semanas. 3 semanas limpei o teu quarto, limpei o teu rosto, mudei as tuas IVs. Falei contigo porque pensei que eras a única pessoa no mundo que não me podia julgar. E estavas lá, estavas acordado, a ouvir, a julgar, a rir. Virei-me sobre os meus calcanhares para o enfrentar, apontando o meu dedo para o seu peito. Tu violaste-me, invadiste a minha mente. Tu fizeste-me pensar que eu estava segura, que eu era invisível, enquanto estavas a tomar as tuas notas. Ele parou de sorrir. O divertimento desapareceu do seu rosto, substituído por uma frieza gelada que fez a temperatura na caverna cair 10 graus. A segurança é uma ilusão, ele disse, a voz desprovida de qualquer desculpa. E a invisibilidade é uma ferramenta. Tu, de todas as pessoas, deverias saber isso, víbora. Usaste o uniforme de empregada doméstica como um escudo. Escondeste as tuas habilidades mortíferas atrás de uma garrafa de limpa-vidros e uma cabeça curvada. Mentes ao mundo todos os dias que entravas naquele hospital. Por que a tua mentira é pior do que a tua mentira? Porque a minha mentira não era sobre ver-te dormir. Gritei, a minha voz ecoando na pedra. A minha mentira era pela sobrevivência. A tua mentira era para quê? Poder, megalomania. Ele respondeu simplesmente. Sim, ambos. Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei, a minha mão caindo instintivamente para a faca embainhada no meu sapato. Sabes por que é que eu estava naquela cama, Tamika? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Eu não tropecei. Eu não tive um ataque cardíaco. O meu irmão envenenou-me num jantar de família. Ele sorriu para mim, desejou-me saúde e observou-me a engasgar-me no meu próprio sangue. Esse é o mundo em que eu vivo. Um mundo onde o sangue e a lealdade não valem nada, vendidos ao maior licitante. Ele deu mais um passo. Sim, fingi um coma. Sim, fiquei lá enquanto eles pairavam como abutres. Eu precisava saber quem choraria e quem verificaria o meu pulso. Eu precisava saber quem tentaria acabar com o trabalho. Ele olhava para mim novamente, os seus olhos escuros a queimarem com um fogo frio. Então tu entraste. Não eras como os abutres. Eras como um falcão competente, afiada e completamente desinteressada no meu império. Eras a variável que eu não tinha contado. Eu não sou uma variável. Eu gritei, a minha mão apertando o cabo da faca. Eu sou quem vai ser pago. Tu deves-me por salvar a tua vida. Tu deves-me pelo risco. E tu deves-me pela humilhação de me fazer de idiota à tua frente.
Nunca te achei uma idiota, ele disse calmamente. Eu achei-te fascinante. O elogio atingiu-me como um golpe físico, extinguindo a minha raiva. Não foi um elogio. Não foi romântico. Foi uma avaliação objetiva da minha capacidade de matar. E foi inebriante, especialmente vindo dele. Um homem que matava com demasiada facilidade. Não tente seduzir-me, eu avisei, puxando a faca. A lâmina brilhou na luz fraca. Eu não sou tua fã. Eu sou a viúva negra. Lembre-te. Ele olhou para a faca, depois para os meus olhos. Ele não estremeceu. Ele não recuou. Pelo contrário, ele avançou. Eu sei exatamente quem tu és, ele sussurrou, encurtando a distância, até que a borda da lâmina da faca tocou o tecido do seu casaco bem acima do seu coração. Tamika Smith, ex-soldado, dispensada desonrosamente, o que na minha opinião é injustificado. Viúva de Marcus Smith, deixada com uma dívida de $200.000 e uma reputação de má sorte. O meu sangue gelou. Como soubeste? Eu disse-te. Ele interrompeu. Eu tenho recursos, mesmo da cama de um hospital. Ele estendeu a mão e envolveu-a à volta da lâmina da faca, não o cabo, a lâmina. Ele agarrou o aço com a mão nua, ignorando a sua borda. Tu achas que és amaldiçoada? Ele disse com a voz rouca. Tu achas que todos que tocas morrem. É por isso que afastas as pessoas. É por isso que te escondes nas sombras. Ele inclinou-se para mim, pressionando o seu peito contra a ponta da faca, desafiando-me a empurrar, desafiando-me a cortá-lo. Mas eu já estou morto, Têmica. Eu sou o Rei Fantasma. Não podes matar um fantasma. E a tua maldição não funciona em mim. Olhei para ele, a minha respiração presa na minha garganta. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas da intensidade da sua presença esmagadora. Ele era louco. Ele estava a segurar uma lâmina de faca, a cortar a sua própria palma, apenas para provar um ponto, apenas para diminuir a distância entre nós. Tu és louco, eu sussurrei. Eu sou necessário. Ele corrigiu-me. Ele puxou a faca lentamente da minha mão. Eu deixei-o pegá-la. Fui paralisada pela mirada nos seus olhos, uma combinação de desafio e uma fome selvagem inegável. Ele atirou a faca para o lado. Ela bateu na parede de rocha. Ele agarrou os meus pulsos, fixando-os no seu peito. Senti o calor do seu sangue na minha palma, onde a lâmina tinha mordido. Está zangada, ele disse numa voz baixa e suave. Bom, usa isso. A raiva é combustível. Odeia-me se quiseres. Odeia-me por ter mentido. Odeia-me por ter estado a observar. Mas não me digas que não sentes isto. Ele aproximou-se ainda mais. Os nossos corpos estavam juntos, separados apenas pelas camadas de roupa de inverno, mas o contacto era elétrico. Senti a dureza do seu corpo, a força que ele estava a conter. Eu sinto vontade de te matar eu mesma, eu disse olhando para ele. Talvez devesses, ele respondeu, o seu olhar a descer para os meus lábios. Seria uma história e tanto. O ar na caverna era denso, sufocante com tensão não resolvida. Éramos inimigos, éramos aliados, éramos uma empregada e um rei, um soldado e uma besta. E naquele momento, eu não sabia se queria apunhalá-lo ou beijá-lo até ficarmos sem fôlego. O som de um zumbido mecânico baixo ecoou no chão da caverna. Estava distante, mas inconfundível. O feitiço quebrou-se. Ambos congelamos no lugar. O som de motores e não um ou dois. Um enxame. Limone soltou os meus pulsos instantaneamente. O amante ou o que quer que ele estivesse a tentar ser, desapareceu. O general regressou. Ele moveu-se para a entrada da caverna, olhando para fora para o nevoeiro branco. Eles estão a varrer a rede, ele disse, a voz seca e áspera. Choi escalou. Ele trouxe os pesos pesados. Estarão aqui em 10 minutos. Então ele virou-se para mim. O sangue escorria da sua mão para a neve, um contraste impressionante de vermelho e branco.
Olhei para ele. Eu ainda estava zangada. Eu ainda estava em choque com a revelação da sua observação. Mas a raiva estava fria agora, transformada numa arma afiada. Ele estendeu a sua mão ilesa para mim. Era um convite, um desafio. Temos um problema, víbora. Ele disse, um sorriso sombrio nos seus lábios. Podemos ficar aqui e lutar entre nós. Podemos acertar as contas sobre quem mentiu a quem e quem deve o que a quem. E enquanto fazemos isso, eles vão cercar-nos e queimar-nos para fora deste buraco. Ele agitou os seus dedos manchados de sangue. Ou, ele disse, podemos lutar contra eles juntos. Tu proteges as minhas costas, eu protejo as tuas. Nós vamos matá-los a todos. E depois, quando a neve assentar, podes decidir o que queres fazer comigo. Olhei para a sua mão. Olhei para a floresta escura onde os motores zumbiam a aproximarem-se. Respirei fundo, empurrando a sensação de traição para o fundo do meu estômago num nó apertado e duro. Eu lidaria com ele mais tarde. Eu o faria pagar mais tarde. Eu tinha um trabalho a fazer naquele momento. Estendi a minha mão e agarrei a sua mão manchada de sangue. Não me faças arrepender disto, fantasma, eu avisei. Não vais, ele prometeu, e depois puxou-me para a tempestade. Agora, vamos caçar. Paramos de correr. A presa foge. Os predadores caçam. A mudança na nossa dinâmica foi silenciosa, absoluta e terrivelmente eficaz. Movíamo-nos através da brancura da tempestade de neve, não como fugitivos desesperados, mas como um único organismo multimembros projetado para a violência. A floresta, com os seus ventos fortes e neve profunda, já não era um obstáculo. Era a nossa camuflagem. Era a cortina atrás da qual ficávamos antes de sair para matar. Eu liderei. Eu era mais pequena, mais rápida, invisível nas dunas. A víbora estava de volta ao seu habitat natural. Movi-me numa postura baixa e agachada. Os meus sapatos encontraram tração no gelo. Raízes polidas. A minha respiração entrou em sincronia com o uivo do vento. Atrás de mim, o rei fantasma era uma sombra escura em bata de hospital rasgada e casaco manchado de sangue. Não falamos. Não precisávamos. Um clique dos meus dedos para a esquerda significava inimigos. Um toque na minha coxa significava parar. Um aperto da mão significava matar. Ele entendeu cada sinal antes que eu terminasse de enviá-lo. Era uma intimidade tática que parecia mais invasiva e mais excitante do que qualquer toque. Ouvimos-los antes de os vermos. O som estridente de duas motos de neve a abrirem caminho pela floresta. Eles estavam a mover-se lentamente, a varrer a área em busca do inválido e da rapariga. Eu gesticulei para uma emboscada em elo. Lin Wan acenou com a cabeça uma única vez, bruscamente. Ele fundiu-se no tronco grosso de um velho pinheiro, a espingarda roubada presa na sua casca. Ele era o martelo. Eu era o bisturi. Eu avancei 10 jardas pela trilha. Eu não tinha uma espingarda. Eu tinha a minha faca e a minha pistola. Eu precisava estar perto. Eu tinha que ser a isca. Peguei no cobertor térmico prateado da minha mochila, o que eu o tinha coberto na cabana. Prendi-o a um galho baixo, deixando-o esvoaçar violentamente no vento, um flash de corante natural num mundo monocromático. Então enterrei-me numa pilha de neve a 5 toneladas de distância, pressionando a neve à volta das minhas pernas. E eu não era mais do que um inchaço no chão. As motos de neve viraram a curva. O piloto principal viu o cobertor instantaneamente. Ele levantou o punho, sinalizando para parar. Contato! Uma voz ecoou sobre o vento. Eu vejo o cobertor. Visual no alvo. Eles eram arrogantes. Eles não flanquearam. Eles foram direto para ele. Os seus motores zumbiam um rugido profundo que tremia no meu peito. O piloto principal desmontou, levantando a sua MP5, e andou em direção ao plástico prateado esvoaçante. Ele estava a 5 pés de mim. 4. 3. Ele estendeu a mão para puxar o cobertor para baixo.
Claro, ele gritou. É apenas uma lasca. O som da espingarda de Lim Seog foi um tiro seco e plano. O segundo ocupante, aí sim, o piasta Udidishman, ainda na mota de neve e a dar cobertura, guinchou de repente. Um buraco escuro apareceu no centro da sua máscara facial. Ele dobrou-se sobre o guiador, o seu polegar preso no acelerador. O motor da mota de neve rugiu, a sua esteira girando no ar, enquanto o seu motor gritava. O primeiro piloto virou-se bruscamente, assustado pelo barulho e pela morte repentina do seu parceiro. Ele expôs as suas costas para mim. Eu explodi da neve. Eu não o atirei. Tiros são altos. As facas são o caminho final. Eu enterrei a lâmina da minha faca na fenda entre o seu capacete e o seu colete tático, cortando a sua medula espinhal. Ele caiu sem um som, o seu corpo relaxando instantaneamente. Eu arrastei-o para a linha das árvores antes que ele atingisse o chão, despojando-o do seu rádio e da sua arma. Olhei para Lim Wan no pinheiro. Ele avançou, baixando a espingarda. Ele me deu um aceno seco. Limpeza. Nós recolhemos o que pudemos. Munições, granadas, um novo rádio, e desativamos as motos de neve. Não poderíamos usá-las. O barulho nos entregaria. Estávamos à procura da cabeça da víbora, e as víboras sentem vibrações. 2 caídos, Lim Wan. Ele murmurou, a voz rouca, mas firme. Kang vai perder a paciência. Kang? Eu perguntei, verificando o carregador da MP5 roubada. O meu tenente, o que devia estar a guardar o perímetro do hospital. Ele respondeu, os olhos escuros. Ele está a liderar esta caçada. Eu sei como ele pensa. Ele gosta de pressionar pelo meio. Então vamos pelo meio, eu disse. Nós aprofundamos ainda mais na floresta, seguindo os rastros dos pneus de volta para a estrada principal. A adrenalina era uma droga. Ela aguçava os meus sentidos até o mundo parecer mover-se em câmara lenta. Eu podia sentir o cheiro do ozono da tempestade, o cheiro metálico de sangue fresco nas minhas luvas e o pinho esmagado sob as botas. Nós os encontramos 20 minutos depois. Um bloqueio. Um veículo de transporte blindado pesado estava estacionado numa estrada madeireira, cercado por 3 homens. Eles estavam a montar um posto de comando móvel numa tentativa de obter um sinal através da tempestade. E havia um homem num casaco branco longo ao lado do capô da carrinha. Kang. Ele estava a gritar num auricular, o rosto retorcido de frustração. Encontrem-nos. O homem está doente. Ele não consegue andar 50 jardas sem ajuda. Parem de dar desculpas. Queimem a floresta se for preciso. Estávamos deitados atrás de um tronco caído a 30 jardas de distância. A neve acumulava-se nas nossas costas, congelando-nos na paisagem. Lim Wan moveu-se ao meu lado, o seu ombro a pressionar o meu. Senti a tensão no seu corpo. Não medo, mas uma raiva assassina contida. Esse é ele sussurrou. O homem que segurava o elevador para mim todas as manhãs durante 5 anos. Ele pensa que és fraco, eu sussurrei de volta. Ele pensa que estou indefesa. Vamos corrigi-lo. Tenho uma ideia, eu sussurrei. Cubram os vossos ouvidos. Eu meti a mão no meu bolso e tirei uma pequena lata discreta que eu tinha roubado do kit de emergência da cabana. Munição de ursos de alta pressão. Olhei para a direção do vento. O vento soprava diretamente de nós para o caminhão. Vento de cauda perfeito com força de tempestade. Eu dei o sinal ao Lim Wan. Puxei o pino de segurança de uma granada de concussão que eu tinha tirado do piloto de mota de neve morto. Atirei-a para cima e para longe. Explosão. A explosão era cegante contra a tempestade de neve. Uma estrela de magnésio que apagou todas as sombras. Os homens junto ao caminhão gritaram, cobrindo os olhos, cegos pelo flash. Move-te! Eu gritei. Nós nos revelamos. Eu não corri para atirar, corri para pulverizar. Puxei o gatilho do spray de urso
e uma densa névoa laranja explodiu no ar. A tempestade carregou instantaneamente para os rostos dos homens cegos. Eles vomitaram e tossiram violentamente enquanto a química queimava os seus pulmões e olhos. A sua eficácia de combate era zero. Eu movi-me através do nevoeiro laranja como um fantasma. Bang, bang, bang. 3 tiros controlados. 3 homens caíram. Cheguei ao caminhão. Kang estava lá, esfregando os seus olhos lacrimejantes, balançando a sua arma cegamente. Quem está lá? Ele gritou, ranho a escorrer pelo seu nariz. Mostre-se! Eu chutei as suas pernas, derrubando-o. Ele bateu no gelo com força. Antes que ele pudesse se levantar, uma bota de chumbo bateu no seu peito. Uma bota pesada. Kang congelou. Ele piscou, lágrimas a escorrer pelo seu rosto, tentando limpar a sua visão. Ele levantou a cabeça. O rei fantasma estava em pé sobre ele, emoldurado pela neve a cair e pelo nevoeiro laranja. Lim Wan segurava a espingarda com uma mão, apontando-a casualmente para a testa de Kang. Ele parecia enorme, aterrorizante. Olá, Kang, Lim Wan disse. A sua voz era suave, sem aspereza, sem fraqueza. Era a voz de um imperador. Os olhos de Kang arregalaram-se. Senhor, chefe, eu... Choi, ele me forçou. Ele disse que estavas com morte cerebral e tu não verificaste? Lim Wan perguntou, inclinando a cabeça. Negligência. Por favor, posso ajudar-te. Posso levar-te de volta à cidade. Eu tenho ajuda. Disse Lim Wan, acenando para mim. Kang olhou para mim. Ele zombou. Um flash da sua velha arrogância a perfurar o medo. Ela é ajuda. Estás a colocar a tua vida nas mãos da mulher que limpa as sânitas. Eu dei um passo em frente, não gritei. Não fiquei zangada. Inclinei-me para a frente, o meu rosto perto do dele. Eu não limpei apenas sanitas, Kang. Eu sussurrei com uma voz fria e seca. Eu tirei o teu lixo. Eu limpei a tua cena de crime. E agora eu decido se és uma mancha que eu preciso remover. Eu endireitei-me e olhei para Lim Wan. Ele é todo teu. Lim Wan não hesitou. Ele não fez um longo discurso. Ele puxou o gatilho. Clique. Câmara vazia. Kang soltou um suspiro de alívio, estendendo a mão para o seu backup. Mas Lim Wan não precisava de uma bala. Ele virou a espingarda, segurando o cano como se fosse um bastão. Ele brandiu a coronha com um rugido primordial e selvagem, esmagando-a no crânio de Kang. Foi brutal. Foi pessoal. Foi o rei a retomar o seu trono com sangue e osso. Quando acabou, o silêncio da floresta voltou de repente. Lim Wan estava ali a ofegar, a espingarda quebrada na mão. Ele estava coberto de neve e sangue, o seu próprio e o dos outros, a sujidade da caça. Fui a pé para o caminhão blindado. Ele estava a funcionar. O aquecedor estava a todo o vapor. Era um bilhete para fora do inferno. Subi para o banco do condutor e olhei para ele. Ele estava a olhar para as suas mãos, depois para o corpo do seu tenente. Entra, eu gritei, a menos que queiras ir a pé para Seul. Ele deixou cair a espingarda e subiu para o banco do passageiro. O calor do carro atingiu-nos instantaneamente e picando a nossa pele gelada. Ele olhou para mim. Ele olhou de perto. Os seus olhos traçaram o sangue na minha bochecha. A forma como eu segurava o volante, a frieza assassina nos meus olhos, que substituíra a subserviência da empregada. Temos de chegar à zona segura, eu disse, engatando a marcha na carrinha. Então eu vou-me embora. Eu fiz o meu trabalho. Não vou voltar a limpar chão. Isso é o primeiro. Não para ti. Não para ninguém. Ele estendeu a mão, colocando-a por cima da minha na manete das mudanças. O seu aperto era quente, firme e elétrico. Eu nunca tive a intenção que limpasse chão, Tamika. Ele disse numa voz baixa e nítida, prometendo um futuro mais sombrio e perigoso do que qualquer coisa que eu tivesse concordado. Eu pretendia que fosses dona deles. Olhei para ele, o meu coração a bater forte,
O motor rugiu enquanto eu pisava o acelerador e nós disparamos pela estrada da montanha, deixando os corpos e o uniforme da empregada na neve. O covil do dragão não era como um quartel-general. Parecia um estilhaço de vidro negro perfurando o coração de Seul. 80 andares de aço, arrogância e segurança impenetrável. Para o público, era conhecido como The Lim Corporation, um gigante de transporte e logística. Para o submundo, era a sala do trono do Rei Fantasma. E estávamos a ir para a porta dos fundos. Nós não entramos no átrio principal de mármore e detetores de metal. Apanhamos a viela, a entrada de serviço, o mundo do que não se via. Parei na pesada porta de aço que dizia somente manutenção e entregas. Estava cheia de arranhões, coberta de sujidade e cheirava a papelão molhado e graxa velha. Olhei para Lim Seog. Ele estava ali apoiado numa parede de tijolos, o rosto pálido sob as luzes da rua, a sua respiração visível no ar úmido da noite. A sua ferida de bala no ombro da montanha estava firmemente enfaixada, mas ele estava a sangrar mal. Ele parecia terrível, mas os seus olhos estavam vivos. Eles ardiam com uma expectativa fria e aterrorizante. "Tens a chave?" Ele perguntou em voz baixa. Meti a mão no bolso. Eu não tinha carregado uma arma neste edifício em 3 anos. Eu carregava um cartão-chave de plástico com um chip no canto, dando-me acesso a calhas de roupa e compactadores de lixo. Nunca o devolvi. Eu sussurrei. Passei o cartão. O leitor de cartões tocou verde. A ironia não me escapou. Bilhões de dólares gastos em scanners biométricos e guardas armados no átrio. E o rei estava a retomar o seu castelo com o cartão-chave de uma empregada. Entramos. O corredor de serviço era um mundo familiar de tubos sibilantes e luzes fluorescentes a piscar. Movemo-nos rapidamente. Eu ia à frente, limpando os cantos. Encontramos um guarda solitário no elevador de carga. Ele era jovem, entediado, a consultar o seu telefone. Ele nem sequer me ouviu. Eu estrangulei-o antes que ele pudesse olhar. Arrastei o seu corpo inconsciente para um armário de provisões. Peguei o seu auricular e a sua arma. Entramos no elevador de carga. Era uma caixa de metal que cheirava a desinfetante industrial, o cheiro de uma vida antiga minha. Eu carreguei no botão do 8º andar. A subida foi dolorosamente lenta. As engrenagens rangeram, puxando-nos para o céu. Choi estará na penthouse, disse Lim Wan, encostado pesadamente à parede de metal. Ele adora a vista. Ele pensa que olhar para a cidade de cima o faz um deus. Ele vai descobrir em breve que a gravidade é uma cadela. Murmurei, verificando o ferrolho da minha arma roubada. Olhei para ele. Tamika, ele disse, os seus olhos fixos nos meus. Quando essas portas se abrirem, não há volta. Tu matas todos que não sou eu. Sem hesitação. Sem misericórdia. Eu não tenho misericórdia, eu respondi. Eu emito faturas e todas estão em atraso. O elevador tocou. As portas deslizaram, revelando não um corredor, mas o amplo e aberto átrio da penthouse. Era uma obra-prima de minimalismo. Pisos de mármore branco, janelas do chão ao teto e arte abstrata que valia mais do que um pequeno país. A sala estava cheia de homens, 6 guardas, 3 nas janelas, 3 nas portas duplas de mogno que davam para o escritório interior. Eles viraram-se surpresos ao ver o elevador de carga abrir-se. Eles esperavam um carrinho de comida. Em vez disso, encontraram a pistola da víbora. Eu saí, atirando, disparos duplos. 2 guardas caíram antes que pudessem sacar as suas armas. A sala explodiu em caos. Eu movi-me lateralmente usando uma coluna de mármore como cobertura. O vidro estilhaçou-se quando eles dispararam, fragmentos a chover como pó de diamante. Lim Wan não se escondeu. Ele avançou atrás de mim. Ele não correu. Ele atacou. Lhe levantou a espingarda que tínhamos tirado da montanha, disparando com uma precisão calma e rítmica. Bum, bum!
Mais 2 guardas caíram. Foi um massacre. A sinergia que tínhamos encontrado na floresta traduziu-se perfeitamente para a sala de reuniões. Eu agachei-me, deslizando no chão polido, e atingi o joelho do 5º guarda. Acabei com ele com uma faca no pescoço. Lim Wan disparou uma bala no peito dele. Para o 6º, o silêncio voltou, quebrado apenas pelas respirações pesadas dos moribundos e pelo zumbido do ar-condicionado. Andamos em direção à porta dupla. Lim Seok não bateu, ele abriu-a com um pontapé. O diretor Choi estava sentado atrás da enorme mesa de obsidiana. A mesa de Lim Seok. Ele era exatamente como eu me lembrava da sala de imprensa, impecável, de meia-idade, num fato que brilhava sob a iluminação suave. Ele segurava um copo de cristal de líquido âmbar. Ele não parecia aterrorizado. Ele parecia irritado. "Estás atrasado", disse Choi, baixando o copo. "Eu esperava a tua morte há 3 horas. Eu escolhi a rota cênica", Lim Wan disse, a voz rouca, ao entrar na sala. Choi riu, uma risada seca e sem humor. Ele olhou para mim, os seus olhos examinando o meu uniforme rasgado, as minhas mãos manchadas de sangue e a arma ao meu lado. "E tu trouxeste a ajuda?" Ele zombou. "Tamika Smith, a viúva, o caso da dívida." Ele abriu uma gaveta e atirou um envelope grosso para a mesa. Aterrou com um baque sólido. "Há 500 mil lá dentro", Choi disse, a sua voz a escorrer falsa generosidade. "Isso paga as contas médicas do teu marido. Isso compra-te uma casa no campo. Isso dá-te uma nova vida. Tudo o que tens de fazer é colocar uma bala no inválido que está ao teu lado e ir embora." Olhei para o envelope. Era tudo pelo que eu tinha trabalhado. Tudo pelo que eu tinha sofrido. Liberdade. Olhei para Lim Wan. Ele não olhou para mim. Ele estava a observar Choi à espera. Ele não ia implorar. Ele estava a deixar-me à escolha. Olhei para Choi. "O meu marido está morto", eu disse, a minha voz a ecoar na grande sala. "E a minha dívida não é mais dinheiro. É sangue." Eu levantei a minha arma, mas fui demasiado lenta. Não para Choi, mas para a sombra no canto. Uma porta lateral, que eu não tinha verificado, abriu-se de repente. Um guarda-costas secreto, a apólice de seguro pessoal de Choi, saiu com uma espingarda. Ele não estava a mirar em Lim Wan. Ele estava a apontar para mim. Eu vi o flash do cano. "Não!" Lim Wan moveu-se. Foi um movimento rápido e irregular que desafiou as suas lesões. Ele atirou-se através do espaço entre nós, colidindo violentamente comigo, empurrando-me para o lado. A espingarda disparou. Lim Wan emitiu um som úmido e nauseante. O tiro de cartucho atingiu-o na lateral, fazendo-o girar. Ele caiu no chão com força, o sangue a espalhar-se no mármore branco. Algo se quebrou dentro de mim. Não foi uma decisão tática. Não foi uma manobra militar. Foi um grito primordial e rasgado no tecido da minha alma. A víbora não despertou. Ela explodiu em fúria. Eu não verifiquei Lim Wan. Levantei-me, a minha visão focada num borrão vermelho. Atirei no guarda-costas na cara. Um tiro. Ele bateu na parede e escorregou. A minha arma clicou vazia. Choi estava a tatear na sua secretária por uma arma. Eu não recarreguei. Acelerei. Saltei sobre a secretária de obsidiana, aterrando sobre ele como um predador sobre uma gazela. Ele gritou, tentando afastar-me, mas eu estava possuída. Eu prendi-o à sua cadeira de couro de costas altas. "Não podes disparar sobre ele", gritei, as minhas mãos a tatear por uma arma na secretária. "Não podes tocar nele." A minha mão fechou-se em algo frio e pesado. A caneta tinteiro de Lim Seok, uma obra-prima da Amlank. O corpo em platina pesada, a ponta em irídio, afiada como uma agulha. Eu não hesitei. Enterrei a caneta no pescoço de Choi. Ele fez um som estranho, os seus olhos arregalados. As suas mãos tentaram agarrar os meus braços.
mas a sua força esvaneceu-se instantaneamente. A tinta e o sangue misturaram-se, escorrendo pela sua camisa cara, transformando a seda branca numa horrível tela roxa escura. Estou demitida, sussurrei no seu ouvido enquanto a luz se desvanecia dos seus olhos. Empurrei o corpo dele para trás. A cadeira tombou, levando o usurpador com ela. Fiquei ali, o meu peito a subir e a descer, as minhas mãos manchadas com a mistura de tinta e sangue. O silêncio na sala era ensurdecedor. Tamika. A voz era fraca. Eu virei-me. Limone estava a levantar-se. Ele estava pálido, pálido como a morte. O seu flanco era um monte de tecido rasgado e carne, mas ele estava vivo. Corri para ele, caindo de joelhos, as minhas mãos pairando sobre as suas feridas, com medo de tocá-lo, com medo de piorar as coisas. Seu idiota, eu gaguejei. As lágrimas finalmente a formarem-se nos meus olhos. Saltaste para a frente de uma espingarda. Quem faz isso? Tu és o rei, não levas balas por ajuda. Ele levantou a sua mão ensanguentada roçando a minha bochecha. Manchou a minha pele de vermelho, deixando uma marca em mim. Eu disse-te, ele sussurrou, um leve sorriso nos seus lábios. Eu não tenho ajuda, eu tenho uma parceira. As portas duplas abriram-se novamente. Agarrei a minha arma vazia, virando-me, pronta para enfrentar todo o exército coreano com a coronha de uma pistola. Mas não eram inimigos. Homens de fatos escuros entraram na sala. Dezenas deles. Eles viram os corpos, viram Choi morto atrás da mesa. Viram o rei fantasma a sangrar no chão. Eles pararam. Então, um a um, caíram de joelhos. Baixaram a cabeça para o chão. Era uma onda de subserviência, uma aceitação silenciosa da hierarquia. O rei tinha regressado, e ele tinha encharcado a sala com sangue para provar isso. Limone não olhou para eles. Ignorou o exército que se curvava aos seus pés. Manteve os olhos fixos nos meus. Usou a secretária para se levantar e ficar em pé. Ele cambaleou, mas manteve-se firme. Estava coberto de sangue, destruído e magnífico ao mesmo tempo. Ele gesticulou para a sala, para os homens ajoelhados, para as luzes da cidade a arderem fora das janelas quebradas. O trono é meu, ele disse, a sua voz ganhando força, ressoando com autoridade absoluta. Ele olhou para mim, os seus olhos escuros com uma promessa que me causava uma mistura de terror e excitação. Então ele sussurrou, mas o reino é teu se o quiseres. O uniforme cinzento queimou há 6 meses. Observei-o reduzir a cinzas no incinerador. O cheiro de lixívia que tinha dominado a minha vida por 3 anos foi substituído pelo cheiro de poliéster barato. O covil do dragão cheirava a chá branco, ozono e poder absoluto. Eu estava sentada atrás da secretária de obsidiana, a mesma em que tinha acabado o mandato do diretor Choi com uma caneta. O Sr. Tanaka, o representante do sindicato de Osaka, estava sentado à minha frente. Ele estava a transpirar, apesar do sistema de ar-condicionado perfeito da penthouse. Ele continuava a dar olhadelas rápidas para a caneta que eu girava entre os meus dedos. Uma Emilan com uma ponta afiada de platina. Nós sentimos que a transição tem sido difícil. Tanaka gaguejou, limpando o suor. O lábio superior. Talvez uma redução nas tarifas dos portos de Busan pudesse mostrar boa-fé. Parei de girar a caneta. O som da platina a bater na obsidiana era suave, mas fez Tanaka sobressaltar-se. Senhor Tanaka, eu disse a minha voz calma e clara. Eu não estava a gritar, não havia necessidade. Notei que olhou para o seu relógio 3 vezes no último minuto. Tem um voo para apanhar. Ou talvez esteja à espera de um sinal. Os seus olhos arregalaram-se, o seu rosto pálido. Também notei, eu continuei, encostada à cadeira, que o seu guarda-costas é canhoto, mas carrega a sua arma na anca direita. O meu fato de seda italiana, azul marinho, foi feito à medida para esconder uma Glock 43 presa às minhas costelas. Isso diz-me que ele não é um guarda-costas,
mas um bode expiatório que contratou esta manhã, porque estava demasiado assustado para trazer os seus verdadeiros guardas para a minha casa. Tanaka abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. 15% nas tarifas, eu disse, deslizando o dossiê na sua direção. Pague ou começarei a confiscar os seus envios. Tem até chegar ao elevador para decidir. Tanaka não argumentou. Ele agarrou o dossiê e fez uma reverência tão profunda que o seu nariz quase tocou o tapete. Depois apressou-se para fora da sala. As pesadas portas de mogno fecharam-se com um clique. Tu assustaste-o. Uma voz trovejou das sombras perto da varanda. Lee Man-seog saiu para a luz. Ele parecia melhor do que em anos. A claudicação tinha desaparecido, substituída pela agilidade de um predador no auge do seu poder. Ele usava um fato cinzento escuro que valia mais do que o meu antigo apartamento, mas os seus olhos permaneciam os mesmos. Escuros, famintos, fixos em mim. Ele precisava ser assustado. Eu respondi, levantando-me e indo em direção à janela do chão ao teto. A cidade de Seul estendia-se sob nós, uma galáxia de luzes que agora possuímos. Ele pensou que eu seria fraca por ser mulher. Ele esqueceu que o tipo feminino é geralmente o que morde. Lin Wan moveu-se atrás de mim. Eu não me encolhi. Inclinei-me para trás, deixando o seu peito apoiar-me. Ele envolveu os seus braços à volta da minha cintura, as suas mãos gentilmente no sedoso tecido do meu casaco, logo acima da minha arma. As sombras encontraram os últimos leais a Choi em Incheon. Ele sussurrou no meu ouvido, a sua respiração quente. Eles estão a ser tratados. Bom, eu disse. Ele riu, um som suave que me fez estremecer. Nunca paras de limpar, não é, Tamika? Velhos hábitos, eu sussurrei, virando-me nos seus braços para o enfrentar. Ele olhou para mim. Não havia mais subterfúgio nos seus olhos, sem câmaras escondidas, sem coma falso, apenas uma admiração espontânea. Ele passou o polegar pelo meu lábio inferior, traçando a sua forma. Pareces natural aqui, ele disse sentado naquela cadeira, ao ordenar homens que costumavam ignorar-me completamente. Eu nunca fui invisível, eu lembrei-o. As pessoas simplesmente escolheram não me ver. Eu vejo-te, ele jurou. Eu vejo a víbora, eu vejo a rainha. Ele apertou o punho na minha cintura, puxando-me para ele com força. A fricção era elétrica, um lembrete de que a guerra tinha terminado, mas o fogo entre nós estava apenas a começar. Tu agora és a dona do terreno, víbora. Ele sussurrou, os seus olhos desafiando os meus. O que mais queres conquistar? Eu sorri, um sorriso lento e perigoso nos meus lábios que correspondia ao brilho predatório nos seus olhos. Levantei a mão, entrelaçando os meus dedos no seu cabelo na nuca, puxando-o para mais perto. O fantasma do mundo, eu respondi, começando por ti. Eu estava completamente imersa nesta história.